Glândula suprarrenal. Primeira coisa que eu perguntei para todos, né? Já ouviram falar de suprarrenal? Eu não. 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 Tá, perfeito. Não sei quem é a glândula suprarrenal, nunca ouvi falar. Suprarrenal, gente, são duas glândulas. Vocês já ouviram falar de adrenalina? Isso sim. O que é adrenalina? O que vocês assimilam com adrenalina? É um hormônio que... Deixa eu pensar. É tipo aquela coisa de emoção forte, né? Da montanha-russa, não é verdade? Faz o coração pular pela Isso. boca. Perfeito. Agora vocês estão vendo da onde vem a adrenalina. A adrenalina, por exemplo, que vocês sempre escutaram, ela vem dessa glândula aqui, da suprarrenal. Pronto. Estamos no jogo já. Vocês já ouviram falar de cortisol? Tipo, fulano tá com cortisol muito elevado, tá estressado, e não sei o Sim. que tal, por aí, muito estresse. Sim, o cortisol, pessoal, vem dessa glândula aqui. O corticoide, que é tão falado hoje em dia, por causa do Covid, etc., vem basicamente, na verdade, é um fármaco que se assimila com a função desse cortisol, que sai dessa glândula aqui. Estão entendendo? Então, é uma glândula extremamente importante no nosso corpo e a gente não escuta muito falar dela, tá? Vamos falar dela agora, seguindo o nosso esquema. Nome da glândula, suprarrenal. Tá aqui ela em cima do rim, bem bonitinha. Para que ela serve? Para secretar várias hormonas. Quais são essas hormonas? São várias, tá? São várias, tá? E células também são algumas. Até agora, nós tivemos glândula pineal secretava uma hormona, melatonina. Paratireoide secretava PTH, uma hormona. Tiroides, T3, T4 e calcitonina, eram 3 hormonas. Suprarrenal é outro esquema. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão dividir a suprarrenal em 2 regiões. Uma região chamada corteza e uma região chamada médula. Vocês precisam fazer essa divisão. Corteza e médula da suprarrenal. Por quê? Porque a corteza secreta algumas hormonas e a médula secreta outras hormonas completamente diferentes, tá? Então dividam como se fossem 2 órgãos, basicamente, corteza da suprarrenal e médula da suprarrenal. Não se esqueçam disso, tá? Vocês vão ver que é muito importante essa diferença, tá? Vamos falar então primeiro da corteza da suprarrenal, tá? Então, a corteza da suprarrenal, vocês vão dividir ela em 3 zonas, tá? Espero que vocês estejam acompanhando, senão vocês vão se perder, tá? Então, a gente está na corteza da suprarrenal. Vocês vão dividir ela em 3 zonas. Uma zona mais externa, logo abaixo da cápsula, chamada de zona glomerular. Uma zona do meio, e a maior parte dessa corteza, zona fasciculada. E uma zona pertinho da médula, chamada de zona reticular, tá? Então, se eu pegar um desenho aqui para vocês, ó, olha só que interessante esse desenho. Aí vai ficar mais evidente, olha só. Aqui é a suprarrenal. Angel, Oi, pode falar. Angel, Oi? por favor, tem como você repetir porque cortou? Tá, eu repito, não tem problema. É, a minha internet aqui, como eu expliquei para vocês. Então, eu vou repetir em cima dessa imagem, vocês vão entender. Ó, a suprarrenal se divide em 2 regiões grandes. Corteza, que é tudo isso daqui, e médula, que é o restante aqui de baixo, tá? Cápsula é a cápsula, não importa, tá? Dentro da corteza, nós temos 3 regiões, que me interessa só a corteza agora. Uma zona mais externa, logo abaixo da cápsula, chamada de zona glomerular. Tá? Vocês têm que saber isso aqui, gente. Uma zona do meio, que é a maior zona da corteza, que é chamada de zona fasciculada. E uma zona que está antes de chegar na médula, que é chamada de zona reticular. Glomerular, fasciculada e reticular.
tá? São as zonas da corteza suprarrenal. Anotem isso no resumo de vocês, tá? São 3 zonas. Porque cada zona dessa secreta uma hormona diferente. Estão entendendo? Então, isso vocês têm que saber. Né? O nosso esquema não é saber que hormona que secreta esses órgãos, tá? Então, cada zona dessa vai secretar uma hormona. Tá? Fechou? A médula, vamos falar dela daqui a pouco. Isso daqui seria a médula. Tá? Estão pegando? O que aponta a flecha? Então, você não pode falar só assim, corteza suprarrenal, ou você não pode falar assim, suprarrenal, só se você for louca, porque ela não te perguntou que órgão é. O que aponta a flecha? Então, o que aponta essa flecha é a zona glomerular da corteza suprarrenal. O que aponta a flecha agora? Zona fasciculada. O que aponta a flecha aqui? Zona reticular da suprarrenal, da corteza da suprarrenal. Estão entendendo? Para que serve essa divisão de zona? Como assim? Isso daí está virando uma zona na minha cabeça. Já basta a zona que é a minha vida amorosa, já me trazem outra zona dessa. O seguinte, a zona glomerular, gente, vai secretar isso daqui. Isso aqui tudo vocês têm que anotar, que é importante. Secreta uma hormona chamada aldosterona. A zona glomerular secreta aldosterona, que é um mineral corticoide. Tá? Por que destacar esse tal de mineral corticoide? Porque vocês decoram que a glomerular secreta aldosterona. Bonito, estudou e aprendeu. Na tua prova cai assim, ó. Qual zona da suprarrenal secreta um mineral corticoide? Aí você fala, puta, mano, eu não anotei isso, mineral corticoide, não. Eu anotei a aldosterona. E agora? Estão entendendo? Então, ela pode usar o outro nome. Aldosterona, que é um mineral corticoide, tá? Então, essa aldosterona aqui, gente, ela atua lá no nosso rim. Mas na aula de renal a gente vai falar um pouco melhor dela. Basicamente, ela faz com que teu organismo retenha, retenha sal. Então, ao mesmo tempo que tu retém sal, tu retém líquido, tá? E aí, tipo, você retém líquido, tá? Ou seja, faz com que você urine menos, vamos dizer assim. E, por consequência, aumenta a tua pressão arterial. A função dela é no controle da pressão arterial. Ela quer aumentar a tua pressão arterial, tá bom? Mas vocês não precisam saber disso agora. Só o nome dela, tá? Segunda, zona fasciculada. A zona fasciculada, gente, secreta uma hormona chamada cortisol, famoso cortisol, tá? Que é um glucocorticoide. Ó, gluco lembra o que de vocês? Gluco, o que que lembra isso? Gluco. Alguma coisa relacionada à glicose? Sei lá. Isso. Eu relaciono açúcar. Açúcar. Então, glucocorticoide, vocês lembrem de açúcar. Vocês já viram a pessoa que toma muito corticoide? O que acontece com ela? Ela não fica inchada, ela não ganha peso. É porque ela está liberando, ela está armazenando, ela está secretando muito açúcar. Indiretamente, o cortisol é um glucocorticoide. Estão entendendo? Então, a pessoa ganha peso mesmo, a pessoa fica inchada mesmo por causa disso daqui. Tá? É um glucocorticoide. Tá? Qual a função do cortisol na nossa vida? O cortisol, gente, é uma hormona anti-inflamatória. Tá? Então, se vocês estão com uma inflamação, por exemplo, o cortisol é liberado para tentar diminuir essa inflamação. Tá? Que às vezes essa inflamação está causada pelo nosso próprio organismo também, como é o caso do Covid. No Covid-19, o corticoide ele entra para tentar diminuir a inflamação causada pelo coronavírus. Lá em torno do 5º ao 8º dia entra com corticoide. Nunca, jamais no primeiro dia, tá? Isso daqui eu falo para vocês porque a gente tem família em casa e tem muitas pessoas que estão piorando porque se medicam da forma inadequada, por falta de orientação médica, inclusive. Então falamos do cortisol. E o cortisol é secretado pela zona fasciculada. Fechou? Muito bem. Tá? Poxa, mas eu não falei de nenhuma célula ainda. Vamos falar de alguma célula? Vamos, só de uma. Dessa daqui. Espongiocitos. Tá? Os espongiocitos, gente, puta, parece esponja. Tá bom, é porque eles parecem esponja mesmo.
tá? Espongiocitos, onde estão os espongiocitos? Os espongiocitos, gente, estão na zona fasciculada da suprarrenal. Fim. Só isso vocês têm que saber, tá? Espongiocitos, zona fasciculada da suprarrenal. Tá bom? E o que é a fasciculada secreta? Cortisol. E a última zona é a zona reticular. Sim, também. Angel, o que é esse ACTH? Ah, boa. ACTH. A ACTH, a gente vai ver, é uma hormona lá da hipófise. Lá da hipófise. A gente vai ver na próxima aula. Ou seja, se chama adrenocorticotrofina. Sabe? É uma sigla para um nome muito grande. Ela estimula a zona fasciculada a liberar cortisol. Mas a gente vai ver na aula de hipófise. Tá? Mas é bom já deixar isso aí meio que anotado também. Tá? A ACTH é liberada pela hipófise. E ela estimula a zona fasciculada. Tá? E a reticular também. A gente vai ver depois. Tá? Mas não se preocupem. Então, da zona fasciculada, vocês têm que saber a hormona que sai dela, que é o cortisol, e os espongiocitos. Fechou? E que ela é um glucocorticoide. Perfeito. E na zona reticular, gente, nós temos uma hormona chamada dehidroepiandrosterona. Mas vocês não precisam saber esse nome louco. Só se você, sei lá, for retardado. Não precisa disso. Então a gente usa a sigla DEA, como vocês estão vendo aqui, ó, DEA. Então a reticular secreta DEA, não dehidroepiandrosterona. Para que serve essa tal de DEA? É um andrógeno, ou seja, é uma hormona que atua na maduração dos caracteres sexuais. Então o DEA na mulher estimula o aparecimento de pelos, por exemplo, pelos pubianos na mulher, na fase ali meio que da adolescência, auxilia ou também estimula o crescimento das mamas na mulher, estão entendendo? No homem é a mesma coisa também, auxilia a aparição de pelos no homem, sabe? Da maduração do aparato reprodutor masculino, tá? Então são hormonas assim que atuam junto com as hormonas sexuais. Só que nesse caso para estimular a maduração desses respectivos órgãos, tá bom? DEA, tá bom? Quem secreta DEA? A zona reticular da suprarrenal. Quem secreta aldosterona? Glomerular. Cortisol? Fasciculada. DEA? Reticular. Tá? Beleza? De boa? Sim. Sim. Onde encontramos os espongiocitos? Na zona fasciculada. Tá? Agora, um pequeno detalhe que eu vou falar para vocês, gente. Muito cuidado com isso que eu vou falar agora. A zona fasciculada secreta cortisol, beleza. Secreta DEA também? Ou aonde é secretado DEA? Se vocês fossem falar. O DEA é secretado onde? Na Na reticular. zona reticular. Perfeito, na reticular, porque o principal local de secreção da DEA, dessa hormona, é a zona reticular. Só que olhem aqui, no próprio ROS. Zona fasciculada, ó quem tá bem aqui, ó. DEA. Estão vendo? DEA. Então a zona fasciculada secreta cortisol, porque esse sim é o nosso principal produto, e secreta um pouquinho de DEA também. Um pouquinho, mas secreta. Isso pode cair em prova para vocês, certo? Como uma pegadinha, por exemplo, falando assim, que hormonas são secretadas na zona fasciculada? Letra A, cortisol. Letra B, aldosterona. Letra C, DEA. Letra D, A e C são corretas? Entenderam? Todo mundo ia marcar cortisol. A resposta seria A e C são corretas. O DEA também sai um pouquinho daqui, da fasciculada, tá? Assim como a reticular, gente, o principal produto da reticular é o DEA, vocês estão certas. Só que, ó, quem tá aqui, ó, a reticular secreta um pouquinho de cortisol, tá? Então, claro, que no resumo de vocês aí, vocês vão colocar aldosterona, cortisol e DEA, fim. Mas coloquem um asterisco com essa ressalva aqui, de um pouquinho e de um pouquinho, tá bom? Pegaram? Mais para uma pegadinha de prova mesmo. Então, voltando para o nosso mesmo desenho, agora fica mais fácil, né? O que aponta a flecha
zona glomerular. Por quê? Porque está escrito aqui zona glomerular. Beleza. Que hormônio é secretada nessa zona? Falem aí. Que hormônio sai dessa zona? Aldosterona. Aldosterona. Isso, aldosterona. Fechou. Que hormônio sai da fasciculada? Cortisol. E um Cortisol. pouco de ideia. Cortisol e um pouquinho de ideia, mas vamos dar foco pro cortisol. Vamos pôr um C grandão e um D pequenininho, só para lembrar, tá? E que hormônio sai da zona reticular? DEA DEA e um grandão pouco de cortisol. e um pouquinho de cortisol. Fechou, pronto. Pode vir qualquer questão de suprarrenal para vocês, tá? Essa imagem aqui é lá do laboratório, mas eu vou usar uma outra aqui. Calma aí. Olha só. Que foto, que boa essa foto aqui, ó. O que aponta a setinha verde para vocês? Seta verde. Seria a cápsula? Seria a cápsula. Perfeita a colocação dele. É uma puta pegadinha também. Por quê? Cara, vocês têm 3 hormônios na suprarrenal, na corteza da suprarrenal. Então é dito que tu vai querer pôr assim, ó, glomerular, fasciculada e reticular. Não é verdade? A gente vai. E a gente vai errar tudo, basicamente, tá? Por quê? A setinha verde que vocês estão vendo lá em cima é que nem ele falou, é a cápsula. Então, puta que pariu, é a cápsula. A zona glomerular, ela vai estar logo abaixo da cápsula, certo? A zona fasciculada, sim, tá aqui na amarelinha. A zona reticular tá aqui, ó, logo abaixo da fasciculada. E a setinha azul aponta na médula, tá? Na médula. Viram como que é diferente? A gente tem que saber, tá? E vamos falar da médula agora, para terminar. Médula da suprarrenal. Então, no resumo de vocês, vocês vão dividir corteza, tudo isso que a gente falou, e médula. A médula da suprarrenal, peraí. A médula da suprarrenal, gente, está aqui, ó. Secreta as catecolaminas, ou seja, secreta a adrenalina e noradrenalina, tá? A adrenalina, como eu tinha falado aquela hora para vocês, tipo, meu, o que é adrenalina? Eu sei que é alguma coisa de emoção, de medo, né, de força. Legal. Quem secreta a adrenalina? A médula da suprarrenal. Agora vocês já sabem. Para que serve a adrenalina? Serve para isso aqui, gente. Olha só. A adrenalina é uma hormona que a gente chama de hormona da fuga ou da luta. Ou você foge ou você luta, certo? Como assim? Vocês já passaram por alguma situação de medo que o teu coração faltou sair pela boca? Eu sei que vocês não fizeram prova final ainda, mas é uma situação semelhante, certo? Em prova final que o nosso coração fica quase saindo pela boca. É a adrenalina que faz isso, certo? É uma hormona que te prepara para lutar, para te deixar alerta, para te deixar tipo assim, meu, esse coração tá mandando sangue e é agora a hora de decidir, certo? Ou de correr. Quem já passou por exemplo, um susto no trânsito, sei lá, você estava dirigindo e alguém bateu no teu carro, alguma coisa assim, se na hora teu coração dispara, isso é a adrenalina que faz, tá? Para isso que ela serve, tá bom? Para te preparar para fugir ou para correr, tá? Ou quando você tem aquele encontro amoroso e tal, ou uma entrevista de emprego e etc., teu coração falta sair pela boca por causa dela, tá? Que célula a gente precisa destacar aqui nessa médula? As células cromafines ou feocromocitos, tá? Elas são as células que atuam com a adrenalina, feocromocitos. Então a suprarrenal só tem 2 células para vocês saberem. Os espongiocitos, que estão lá na fasciculada, e os feocromocitos, que estão aqui, na médula da suprarrenal. Tá? Feocromocitos, tá bom? As células ganglionares estão aqui de enfeite, mas essa daqui que é a mais importante, tá? O que mais vocês têm que saber da médula? Ela secreta uma hormona chamada adrenalina, que também se chama epinefrina. Cuidado com isso daí também, tá? Noradrenalina ou norepinefrina também pode ser, tá? As duas atuam juntas, tá?
elevando a pressão arterial, fazendo com que o coração bata mais rápido, mais forte, como um vasodilatador. E nessa imagem aqui, olha só que boa essa foto aqui, ó, para vocês treinarem. Zona glomerular, fasciculada, reticular, médula. E aí, gente, vocês anotem aqui. Anota o quê? O nome das hormonas. O espongiocito, coloca ele aqui. Coloca aqui DEA. Coloca aqui adrenalina, noradrenalina. Coloca feucromocito. Pronto. Numa imagem, vocês têm um resumo da suprarrenal. Entenderam? Então, é assim que a gente vai fazendo. Oi. E o que vai ser esse catecolamina? As catecolaminas são, ou seja, a noradrenalina e a adrenalina são hormonas que estão dentro de um grupo de catecolaminas, certo? É como se fosse o nome delas, entendeu? O nome dessas hormonas, do grupo delas. Quem são as catecolaminas? Adrenalina e noradrenalina, tá? Então é só isso. Aqui, ó, imagem do Ross, para trazer as zonas. A zona fasciculada tem esse formatinho de cordão, tá? A médula dela, essa vena médula suprarrenal central, ela, tá? Tem uma imagem que ela parece bem bonita. Aqui, ó, nessa imagem. Oi. Viram em filme que o cara tá morrendo? Vocês devem assistir Grey's Anatomy, eu acho. Tem muita cara que vocês assistem Grey's Anatomy, certeza. Vocês já viram filme, ou em Grey's Anatomy, House, Good Doctor, alguma coisa assim, que o cara tá parando, o paciente tá morrendo e fala assim, me dá adrenalina, injeta adrenalina no cara, não sei o que, aí pam, injeta adrenalina, ele e o paciente volta à vida. É isso aqui que ela faz. É essa adrenalina aqui, só que exógena, né, externa. E aí faz o coração voltar. É a mesma coisa. Tá? Já devem ter visto, né? Entendi. Obrigada. Devem assistir. Eu não tô zoando, eu não assisto Grey's Anatomy, mas assistam aí, desde que vocês estudem um pouco também. Vamos lá. Aqui nessa foto que eu tinha mostrado para vocês, ó, esse buracão bem aqui, ó, esse buracão aqui, caso perguntem para vocês, que eu já vi isso cair em prova, uma seta apontando aqui, e o aluno responder, é a luz, é a luz. É a luz, perfeito, só que é essa estrutura aqui, ó, vena, médulo, suprarrenal, central, tá? Caso perguntem para vocês. Vena, médulo, suprarrenal, central. Que região é essa? Médula, fasciculada, glomerular, reticular, cápsula. Que hormona sai daqui? Adrenalina e noradrenalina. Viram como vocês vão pegando? Tá? Isso também é imagem lá da faculdade. Suprarrenal, gente, é uma lâmina. Pode ser ridícula essa dica que eu vou dar. É uma lâmina que te assusta lá no laboratório. Porque é uma imagem feia. Olha isso daqui, é algo muito feio. Então vocês pensem assim, ó, se acalmem. A primeira coisa que vocês têm que ter calma. A tireoides tem o folículo coloide bonitinho. A pineal é o do disco voador. A suprarrenal, ó, a paratireoides, um monte de tecidinho adiposo, certo? Meu, olha isso daqui. Tu bateu o olho, achou um negócio muito estranho, algo muito feio, muito estranho, chuta suprarrenal. Chuta, pode chutar. Glândula suprarrenal, chuta, tá? E aqui vai dar para ver de novo, ó. Olha lá. Cápsula glomerular, fasciculada, reticular, e aqui é médula, 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 certo? Vamos dividir aqui os risquinhos para vocês. E olha que interessante isso aqui agora, gente. Continua do outro lado. Continua do outro lado. Então, que zona é essa daqui que eu estou apontando? O que vocês falariam? Reticular. Zona reticular, porque ela vai continuar do outro lado. Olha lá, ó. Fasciculada, glomerular e cápsula. Entenderam? Ela vai e volta. Tá? Também isso pode pegar em dia de prova. Ó, olha só. Médula, grandona aqui, ó. A médula. Tá? E dividam entre as suas zonas. Aqui são os espongiocitos, ó, em cordões. Se eu falo para vocês que isso aqui são espongiocitos em cordões, que zona é essa daqui?
Que zona é essa daqui? Fasciculada. Fasciculada, estão vendo? Por mais que vocês não estejam vendo de longe assim, mas, cara, é nela que estão os espongiocitos. Então tá aqui, em cordões. Estão entendendo? E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido, talvez tenha clareado um pouco na mente de vocês. Então, não sei, tem alguma pergunta, pessoal?